Eu quero falar com você sobre a importância da estabilidade, importância do equilíbrio, importância da temperança, seria isso. Salmo 37, deixa a Bíblia aberta, nós vamos ler apenas o versículo 23 agora, e depois passaremos para mais alguns versículos. Salmo 37, 23, que diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Este versículo da Bíblia talvez seja o versículo que mais expresse a importância do equilíbrio, da estabilidade, do passo firmado. Na minha adolescência, assistindo um congresso de jovens em Curitiba, acompanhei as pregações e os seminários de Bill Bright. Talvez alguns mais antigos aqui o conheçam. Foi um grande pregador para jovens e adolescentes nas décadas de 70, 80, indo até os anos 90. E numa das tardes, eu lembro perfeitamente da sua pregação, quando ele falava para jovens, quando ele falava para adolescentes, sobre a importância da estabilidade. E ele dizia: em muitas áreas da vida, vocês jovens são como coelhos, como lebres. A lebre está numa direção, de repente, rapidamente muda para outra direção e, de repente, já está correndo para outro lado e, numa velocidade descomunal, ela já está pulando para outro espaço e assim por diante. Ele diz: ao longo da vida, procurem imitar o elefante. O elefante é o animal que mais pensa quando está caminhando, quando está numa determinada trilha ou numa viagem. Ele, nesse período, ele mede as consequências de tomar um caminho ou outro. Ele para, se necessário for, e pensa. Ele para, se necessário for, e tenta recobrar na memória por onde ele passou por algum determinado tempo anterior. Pois bem, e ele diz: se os elefantes demoram para mudar de direção, demoram para escolher uma determinada direção, mas quando escolhem, acabam por escolher a direção mais correta, mais assertiva para a sua caminhada. Nós, ao longo da vida, precisamos aprender a lição do elefante, tendo estabilidade num mundo de instabilidades. Vivemos num mundo de instabilidades cada vez pior. Alguém disse que nós nunca estivemos tão perto, desde a década de 40 para cá, tão próximos de uma terceira guerra mundial. Portanto, uma instabilidade entre as nações, instabilidade social, instabilidade política, instabilidade econômica, espiritual, emocional. Dizem que uma nação ou uma sociedade precisa de 3 elementos para conseguir avançar: direção, por isso o governo; velocidade, por isso economia; por isso estabilidade. Em qualquer área da nossa vida, eu diria, não somente uma sociedade, mas nós, crentes, precisamos de, pelo menos, o principal destes elementos: a estabilidade. Tente fazer um carro desenvolver velocidade sem estabilidade. Será um caos. Tente andar com um carro com um pneu dianteiro furado, murcho. Não consegue, ele se desalinha. Tente correr 1 quilômetro com um sapato social e um tênis no outro pé. Você corre, durante um tempo você até consegue, mas depois as pernas vão doer. Imagine um pássaro tentando voar com uma asa pequena e a outra asa grande. Ele não consegue manter a estabilidade. Todos nós precisamos de estabilidade. O Salmo 37 é uma poesia entre esses extremos, como é a vida do ímpio e como é a vida do justo.
O ímpio dominado pela insensatez e pela instabilidade, enquanto o justo é a figura do homem estável. Então, eu poderia claramente, à luz desse salmo, dizer que uma das características do salvo, do homem salvo, da mulher salva, é que existe estabilidade. Senhor firma os passos do homem bom. Precisamos de estabilidade. A vida precisa de estabilidade. As famílias precisam de firmeza e estabilidade. A igreja precisa de estabilidade. Alguns princípios que encontramos neste salmo. Primeiro deles, a estabilidade estrutura a vida. Ela traz fundamentos para a nossa vida, ela traz direção para a nossa vida. Estabilidade gera consciência, coerência, integridade. Que palavra maravilhosa essa, estabilidade. A estabilidade está relacionada a áreas fundamentais da nossa existência. Por exemplo, acompanhe comigo o versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Em outras palavras, ele já mudou de lugar. 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 29. Veja comigo. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A ideia de que a coerência, a ideia de que a consistência, a ideia de que a integridade fará com que as pessoas herdem a terra, isto é, tenham o desfrute da terra. Isso tem a ver com resultado, desdobramento da estabilidade. Precisamos de estabilidade em algumas áreas, nas emoções. Versículos 7 a 9. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então aqui está falando da impaciência e da ira do homem ruim, do ímpio, e da esperança, da resiliência, da paciência do justo, da espera. Precisamos de estabilidade nas emoções. Pense em pessoas descontroladas emocionalmente que você já conheceu. E com certeza você conhece. O nível de sofrimento dessas pessoas, o nível de ansiedade, com certeza é muito alto. O nível de sofrimento que experimentam por ter emoções descontroladas. Uns dias estão muito alegres, outros dias abatidas, tristes, um dia com paz interior, outro dia sem paz interior, um dia calmo, outro dia com raiva, um dia com euforia, alegria, outro dia com tristeza, cabeça baixa. É a instabilidade. Isso gera um profundo desconhecimento de si mesmo. E é por isso que os consultórios dos psicólogos estão cheios, dos psiquiatras, dos terapeutas e assim por diante. O desequilíbrio emocional. Algum tempo atrás, uma pessoa querida, amigo do coração, estava me contando isso. Ele disse: de um momento para o outro, eu fui acumulando tanta tensão, ao mesmo tempo tantas cobranças, ao mesmo tempo tanta ira, que o computador demorou alguns segundos a mais para abrir e eu, quando vi, estava dando tapas na tela do monitor. E aí ele disse: eu vi que precisava de ajuda. Eu vi que precisava parar e tinha que ver que rumo tomar para que minhas emoções não se transformassem num barril de pólvora. Precisamos de estabilidade nos afetos. Pessoas que não sabem o que querem para a vida afetiva,
se apaixonam e se desapaixonam. Com facilidade começam um relacionamento, terminam um relacionamento. Gabriel Garcia Marques, terapeuta familiar, diz o seguinte: o mais importante num bom casamento não é a felicidade, e sim a estabilidade. Amores instáveis ferem e são feridos. Uma poetisa brasileira escreveu: nunca ame o coração volúvel, para não magoar um coração sincero. Hoje é muito comum o chamado efeito ioiô. Num relacionamento, uma hora ata o relacionamento, outra hora desata. Uma hora ata o relacionamento, outra hora rompe. E é nesse romper e nesse reatar novamente, é uma relação trincada. E é por isso que muitos namoros progridem para um dia não ser um casamento, mas um futuro divórcio. Precisamos de estabilidade na administração do dinheiro. Veja comigo o versículo 16: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mais uma vez, os polos, o pouco do justo, isto é, com estabilidade, do que o muito do injusto ou do ímpio, sem estabilidade. Já viram que existem pessoas que têm pouco, mas o pouco é equilibrado. O pouco que tem traz o suprimento, o pouco que tem traz a satisfação, o pouco que tem traz contentamento, o pouco que tem supre, enquanto que muitos têm muito, abundância, e sofrem com a insônia, com as tensões do mercado financeiro e assim por diante. É fundamental saibamos ter equilíbrio nos recursos financeiros. Dois extremos. Primeiro deles, é aquele que ganha e gasta, gasta de novo, ganha de novo, gasta de novo, e uma hora estará gastando mais do que ganhando. O outro extremo é o avarento, aquele que estabelece uma idolatria sobre o dinheiro e um excesso de economia e uma tensão enorme para que não gaste nada daquilo que está economizando e nem desfruta aquilo que um dia construiu. Mas algumas dicas que esse salmo dá nesta área. Versículo 19: o equilibrado tem reservas para tempos difíceis, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Versículo 21, o estável, o homem, o ser humano, a mulher equilibrada, tem para socorrer também. Veja o 21, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O estável recebe socorro em momentos difíceis. Versículo 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Precisamos também de estabilidade no uso do tempo, uma outra área que precisamos cuidar. Deus nos dá 24 horas por dia. Um dia precisamos prestar conta dessas 24 horas que temos durante um dia inteiro. O que mais? Deus nos dá um ano inteiro, 365 dias para estudo, para trabalho, para lazer, para adorar a Deus, para o trabalho cristão. Um dia prestaremos conta a Deus do nosso tempo. Pessoas desregradas no tempo desperdiçam o tempo usando de forma inadequada, ou trabalhando demais, que a gente chama de hiperatividade. O hiperativo é aquele que é o viciado em trabalho, não consegue fazer outra coisa e está perdendo a vida também, porque outras tantas faces da vida já estão em defasagem. É aquele que é o amante de trabalho, o viciado em trabalho. E também existe o displicente, aquele que leva a vida com a barriga e se dedica, quem sabe, a outra área da sua vida, esquecendo todas as demais. Precisamos ter cuidado no equilíbrio do tempo. Uma senhora calculou o tempo gasto
dela assistindo novelas todas as noites. E ela, depois dos seus cálculos, descobriu que em 5 anos ela poderia ter feito uma faculdade e um mestrado com o tempo que ela havia jogado fora. Precisamos também de estabilidade no ministério. Eu sei que vários dos irmãos aqui desenvolvem o ministério numa área ou em outra, num ministério da igreja ou em outro. E a Bíblia nos fala sobre este equilíbrio. 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Observe quantos termos aqui apontam para a estabilidade. Irrepreensível, temperante, sóbrio, modesto. Tudo isso tem a ver com equilíbrio e estabilidade. É muito difícil para uma igreja ou para um ministério ter o seu pastor ou o seu líder instável, porque existem momentos que precisa de direção e não tem a direção. Precisa de velocidade e não tem a velocidade, a rapidez. Precisa de estabilidade e não tem estabilidade. Pastores desequilibrados desorientam a comunidade, líderes desatinados, sem temperança, ferem a equipe, ameaçam a estabilidade do trabalho que estão construindo. Um segundo princípio é que a estabilidade é decorrente da nossa relação com Deus. Isso é muito importante, a gente entender isso, porque grande parte, ou talvez todos, os monstros interiores que estão aqui ou aqui, acabam sendo vencidos na nossa boa relação com Deus. Aliás, dizem que a emoção é a maior aliada da instabilidade. E quem vive pelo que sente, sempre se sentirá frustrado. A psicologia demora anos, por vezes, para descobrir alguns princípios que a boa e velha Bíblia, a palavra de Deus, Escritura Sagrada, já nos traz. Quem sabe, se você pegar o livro de Provérbios hoje e começar a estudar com este ponto de vista, com estas lentes, você vai encontrar refrigério para a sua alma, vai encontrar equilíbrio para as suas emoções, vai encontrar equilíbrio para a vida em tantas áreas, e vai dizer, poxa vida, isso aqui eu nunca tinha visto antes. O foco da estabilidade não é você conhecer-se a si mesmo, é você conhecer a Deus, o seu Criador. Quando isso acontece e você tem relação com Deus, o seu coração começa a descansar, sua mente começa a descansar. E o salmista Davi, que fala sobre a instabilidade do ímpio e fala sobre a estabilidade do justo, ao longo do salmo ele mostra as posturas de alguém com relação a Deus, como, por exemplo, a primeira parte do versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Isso é relação de confiança com Deus. Deleita-te no Senhor, versículo 4, agrada-te do Senhor, ou em algumas versões, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregar os caminhos, quer dizer, entregar a direção para Deus. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7, descansar em Deus. Se você confiou, se você está se agradando em Deus, se você entregou o caminho ao Senhor, então o que é o próximo passo? É descansar nele. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. E aí Deus começa a responder. Quais são as respostas de Deus? Versículo 18, Deus responde com o seu cuidado. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Deus responde com a sua graça. Versículo 23, a primeira parte, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, o que já lemos. Versículos 39 e 40,
Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Também Deus responde com longanimidade, com a sua longanimidade. Veja o versículo 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. Mais uma vez, alguém que confia em Deus tem o resultado no momento que mais estiver esperando, no momento que mais precisar da presença de Deus, porque semeou nessa relação com Deus. A Bíblia diz em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Nós nunca estamos imunes às nossas quedas, nunca. Enquanto vivermos aqui nesta terra, num corpo corruptível, enquanto não estivermos no corpo de glória, enquanto não estivermos no céu, enquanto não estivermos num corpo glorificado com a igreja triunfante, nós ainda andamos, por vezes, caindo, levantando, mais levantado do que caindo, mais às vezes caindo, ou às vezes tropeçando, ou um ajudando o outro, um amparando o outro, um orando pelo outro, um sustentando o outro, e assim por diante. Como povo de Deus, nós vamos, mas quando caímos, colhemos o resultado da semeadura da confiança em Deus, da relação com Deus. E isso traz estabilidade. Cai, mas não fica prostrado. Já viram alguém desequilibrado? Desequilibra, mas logo se apruma novamente e continua na sua caminhada. Terceiro e último princípio, a estabilidade glorifica a Deus. Ainda no versículo 23, a última parte, no seu caminho se compraz. O objetivo final de uma vida equilibrada, de uma vida de estabilidade, é glorificar a Deus, a glória de Deus. O domínio próprio faz com que Cristo seja reconhecido através das suas emoções. O equilíbrio ou a estabilidade faz com que pessoas conheçam Deus através do seu comportamento. Já viram esta frase, alguém dizendo que para evangelizar não necessariamente precisamos de palavras. O próprio comportamento de alguém, a própria fineza de alguém, o próprio equilíbrio de alguém, em tantas áreas da vida, vai expressar o que é a vida de um justo. É o que o Salmo está dizendo. Quando uma pessoa não é levada pelos seus impulsos, ela tem o seu testemunho cristão potencializado, tem a glória de Deus visível no seu jeito de ser. E é isso que o Salmo 37 nos chama a fazer.